senhores e senhoras funcionários da OIT, jornalistas, amigos e amigas. O Brasil se orgulha de ser membro da União Internacional de Telecomunicações a partir de 1867. Desde que a OIT foi criada para padronizar o telégrafo, muita coisa mudou. O telefone, o rádio, a televisão e a internet estão hoje em todas as partes. Dominam as comunicações, o mundo ficou menor e as pessoas ficaram mais próximas. Cerca de um mês atrás, em 18 de maio, comemoramos o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação. A ocasião nos fez lembrar da importância de combater a exclusão digital, que é hoje uma das maiores limitações na busca do desenvolvimento. Para reduzir as desigualdades, precisamos aumentar o acesso às tecnologias modernas de comunicação. Elas devem chegar ao maior número de pessoas a fim de que possam exercer sua cidadania. O acesso às tecnologias deve extrapolar a dimensão de infraestrutura de comunicação. Os cidadãos devem estar capacitados a utilizar essas tecnologias de maneira interativa e livre. É assim que vamos promover a cidadania e a diversidade cultural na sociedade de conhecimento. Estamos determinados a resolver o problema da inclusão digital no nosso país. Estamos equipando todas as escolas públicas urbanas brasileiras com internet banda larga. Estamos distribuindo, experimentalmente, milhares de computadores portáteis para alunos e professores da rede pública de educação básica. Já distribuímos um kit com 10 computadores ou outros itens a mais de 5.500 municípios brasileiros para a implantação de telecentros comunitários que são espaços de convivência, aprendizagem e lazer. Reduzimos o imposto sobre as soluções de informática e criamos linhas de financiamento para a rede varejista, o que contribuiu para aumentar a venda de computadores no Brasil. Hoje, há quase 30 milhões de computadores pessoais no Brasil. Em 2003, eram apenas 15 milhões. Os programas brasileiros de inclusão digital de governo eletrônico utilizam o software aberto livre. Essa opção reduz custos e permite a construção de ambiente digital seguro e favorável à troca de experiências e conhecimentos. Além disso, o software de código aberto e livre é essencial para a construção de uma sociedade da informação inclusiva, centrada na pessoa e voltada para o desenvolvimento. A capacidade das telecomunicações de ultrapassar fronteiras também pode ser usada para atividades civis. A Cúpula Mundial de Sociedade da Informação deu ao OIT mandato para aumentar a segurança na internet. Gostaria de felicitar o secretário-geral Correia pelo lançamento da Agenda Global de Cibersegurança. Para garantir a segurança na internet, precisamos unir nossos esforços de cooperação. A OIT, como agência especializada da ONU, é o lugar certo para coordenar este esforço. No combate à pedofilia, a OIT poderia definir padrões a serem adotados por todos os países. No combate ao crime cibernético, em geral, precisamos de um instrumento multilateral que estimule uma efetiva cooperação internacional. O desafio dos crimes cibernéticos demonstra a importância do debate sobre a governança da internet. A Cúpula Mundial da Sociedade de Informação concluiu que essa governança deve ser transparente e democrática, com a participação do governo e da sociedade civil. A OIT deve fazer parte desse esforço, inclusive no Fórum de Governança da Internet das Nações Unidas.
Agradeço mais uma vez ao secretário-geral do OIT pela honra de receber o Prêmio Mundial de Comunicações de Sociedade da Informação. Vejo esse prêmio, secretário, como resultado do esforço do governo brasileiro para promover a inclusão digital e um espaço virtual democrático e seguro, sobretudo para nossas crianças e adolescentes. Com esse prêmio, o governo brasileiro se sente ainda mais estimulado a continuar trabalhando ao lado da OIT e dos demais parceiros para construir uma sociedade da informação democrática e que promova cada vez mais o desenvolvimento. Muito obrigado.